Quer conhecer tudo sobre arte e cultura num só lugar? Acompanhe a Vanguard Consultoria no Instagram @Vanguard Consultoria e no YouTube no canal TV Vanguard. Arte de verdade é só na Vanguard. Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo a Resumo News, podcast de notícias do Resumo ETEC. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar para vocês no dia de hoje, dia 28 de agosto de 2020. Vamos lá. A primeira notícia é do G1. Ministério anuncia a suspensão das operações contra desmatamento na Amazônia e queimadas no Pantanal. Notícia quente, fresca, do G1 de Brasília. Então, segundo o Ministério do Meio Ambiente, ele que anunciou hoje por meio de uma nota que a partir de segunda-feira, dia 31, serão suspensas todas as operações de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia e às queimadas no Pantanal. De acordo com a nota, a suspensão é motivada por um bloqueio financeiro que foi determinado pela Secretaria de Orçamento Federal em verbas aí do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, dos Recursos Naturais Renováveis, né, que é o IBAMA, o nome do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Então aí a suspensão é um bloqueio de alguns milhões de reais, eu já vou falar para vocês sobre isso, do IBAMA e do ICMBio. Segundo a nota, foram bloqueados 20 milhões e 900 mil reais do IBAMA e 39 milhões do ICMBio. O Ministério também afirma que esses 60 milhões, abre aspas, vêm a se somar à redução de outros 120 milhões já previstos como corte do orçamento na área de meio ambiente para o exercício de 2021. Fecha aspas. O Ministério também informou que em relação ao combate ao desmatamento ilegal, serão suspensas as atividades de 77 fiscais, 48 viaturas e 2 helicópteros do IBAMA, além de 324 fiscais do ICMBio. Em relação às queimadas, serão desmobilizados 1.346 brigadistas, 86 caminhonetes, 10 caminhões e 4 helicópteros do IBAMA, além de 459 brigadistas e 10 aeronaves Air Tractor do ICMBio. E aí, de acordo com o Ministério, a informação sobre o bloqueio das verbas foi transmitida por Esteves Colnago, chefe da assessoria especial do Ministério da Economia. Até o final dessa reportagem, até o final da redação aqui do Resumo News, o G1 questionou esses órgãos e não temos nenhuma resposta até agora. O que se tem até agora é o Ministério do Meio Ambiente, na pessoa do ministro Ricardo Salles, está fazendo um boicote ao combate do desmatamento, né? Então, a gente está vendo o Ministério do Meio Ambiente agir contra o meio ambiente. A próxima notícia é do UOL. STJ afasta Witzel do cargo de governador do Rio. Pastor Everaldo é preso. Notícia assinada pelo Gabriel Saboia e pelo Fábio Regula do UOL do Rio de Janeiro e de São Paulo. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, né, ele determinou hoje o afastamento imediato de Wilson Witzel, do PSC, do cargo de governador do Rio de Janeiro devido a suspeitas de fraude em compras na área da saúde durante a pandemia do coronavírus. Essa decisão do ministro Benedito Gonçalves tem validade de 180 dias inicialmente, ela pode se estender, e o vice-governador Cláudio Castro, ele assume o cargo. Ele que também está investigado. O Witzel também foi denunciado pela PGR, que é a Procuradoria-Geral da República. Já o presidente nacional do PSC, o partido do Witzel, o pastor Everaldo, ele foi preso depois de um mandado também expedido pelo STJ. Ele era esperado pela Assembleia Legislativa do Rio na próxima semana, onde ele ia prestar um depoimento à comissão especial que apura as irregularidades ali durante a pandemia, né? Esses pilantra aí, eles acabam se arrumando em irregularidade mesmo durante a pandemia, né? Ao todo, a Polícia Federal cumpriu hoje 16 mandados de prisão, sendo 6 preventivas e 10 temporárias, e 82 de busca e apreensão no âmbito da operação que foi baseada de Trees in Eden, e é desdobramento da Operação Placebo,
que investiga aí corrupção em contratos públicos do Executivo Fluminense, ou seja, do estado do Rio de Janeiro. O MPF, inclusive, chegou até a pedir a prisão do Wilson Witzel, mas aí o ministro Benedito, nome dele, né? Desculpa aí, Benedito, disse na decisão que ele entendeu ser suficiente o seu afastamento do cargo para encerrar as supostas atividades de corrupção e lavagem de dinheiro. Aí o Witzel vai poder permanecer na residência oficial do governo, ele pode ter contato com o pessoal e serviços imediatamente a ela correspondentes, enfim. Porém, essa decisão proíbe o acesso do governador às dependências do governo do estado e também a comunicação com funcionários e utilização dos serviços desses funcionários. O STJ emitiu um mandado de prisão preventiva para 6 pessoas. O Mário Peixoto, um empresário, inclusive, só ele que eu vou abordar mesmo, né? Ele que tá todo envolvido na campanha do Wilson Witzel. Tem até um vídeo que circulou do Romário nos debates, né, da eleição de 2018 para o governo do Rio de Janeiro, em que o Romário falou sobre o Mário Peixoto e o Witzel ficou claramente desconfortável e tal. Todo mundo lá no Rio de Janeiro aparentemente está envolvido com corrupção ou algo parecido. E aí saiu uma notícia aqui, assinada pelo Márcio Falcão e pela Fernanda Vivas da Globo, né? Uma matéria que complementa a notícia anterior, que é de que o Alexandre de Moraes, nessa sexta, ele autorizou, né, a retomada da tramitação do processo de impeachment do Wilson Witzel. No caso, porque o Alexandre de Moraes ele revogou uma decisão do presidente do STF, o Dias Toffoli, que tomou uma decisão lá em julho de que não tinha como seguir o processo de impeachment, que a Assembleia do Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa, tinha que formar uma nova comissão. E agora, na nova decisão, o Moraes disse que não houve irregularidade na formação da primeira comissão e que essa mesma comissão, né, ela que vai analisar se o Witzel cometeu ou não o crime de responsabilidade. Vou abrir aspas aqui para o Alexandre de Moraes, o careca mais bonito do Brasil, o Hitman brasileiro. Não me parece que o ato do presidente da Assembleia Legislativa tenha desrespeitado o texto constitucional ou mesmo a legislação federal, pois refletiu o consenso da Casa Parlamentar ao determinar que cada um dos partidos políticos, por meio de sua respectiva liderança, indicasse um representante, garantindo ampla participação da maioria e da minoria na comissão especial. A próxima notícia do Globo. Pai diz que Jacob Blake está algemado ao leito do hospital. O pai do Jacob Blake, um homem negro que foi baleado no Kenosha, lá no Wisconsin, que deu toda essa reviravolta aí ao redor do mundo, que acabou impactando até a NBA. Tem um episódio especial do Resumo News no feed que saiu essa semana sobre o caso do Jacob Blake. E aí o pai dele afirmou que o filho dele está algemado ao seu leito no hospital. Numa entrevista aí à emissora CNN, a americana, né? Não a brasileira. A brasileira é uma bosta. Ele ainda acrescentou que o filho permanece paralisado da cintura para baixo. O Jacob Blake, o pai, também contou que conversou com o filho dele no hospital na quarta, mas que não conseguiram se falar muito por causa dos efeitos dos medicamentos que ele está tomando e por causa das dores que ele está sentindo. Abrindo aspas aqui pro Jacob Blake pai, meu filho está lutando pela vida. E aí entra um negócio, as autoridades disseram que a polícia prendeu o Blake na tarde de domingo quando o policial atirou nele, mas não informaram se tem alguma acusação contra ele. E ainda também não se sabe por que ele está algemado, nem o pai dele soube explicar. Abrindo aspas, porque agora colocaram aquele osso frio no tornozelo do meu filho? Ele não conseguiria se levantar mesmo se quisesse. É um pouco exagerado colocá-lo algemado. Continuando entre aspas aí pro Jacob Blake pai, quando eu cheguei ao lado dele, ele agarrou minhas mãos e começou a chorar. Ele perguntou, por que eles atiraram em mim tantas vezes? E eu disse, filho, eles não deveriam ter atirado em você. Continuando entre aspas pro Jacob Blake pai, na cabeça dele ele só queria tirar os seus filhos do perigo, mas antes que pudesse tirá-los do carro, ele estava apenas contando os disparos. Ele disse que estava contando, acho que ele perdeu a consciência por volta do 4º ou 5º. Segundo ainda o Jacob Blake pai, o Blake filho